estão ligadas às nossas vitórias, você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2013. Vamos para onde? As águas são mais profundas. Diga: nós vamos. Em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, sente-se. Nós vamos abrir no Salmo 34. Vamos ler do 1 ao 22 e depois vamos ler o Salmo 35, só o 27 e o 28. Vamos para o Salmo de número 34. Nós vamos passar quase que versículo por versículo, porque aqui nos ensina bem como conduzir a vida. Quando Davi orou ao Senhor este salmo, ele não estava vivendo um momento fácil. Ele não estava vivendo um momento de facilidade. Ele estava com problemas. E olha o que ele nos ensina a fazer quando estamos com problemas. Na verdade, ele deixa bem claro que quando nós passamos a ter um relacionamento com Deus, não estou falando com a religião, ou com o pastor, ou com a bispa, ou com o fulano ou cicrano, estou falando com Deus. Quando você passa a ter um relacionamento com Deus, você entende que nós não servimos a Deus para nunca mais termos problemas. O problema é que algumas pessoas, elas passam a andar com Deus, ou a buscar a Deus, e vive uma ilusão, uma fantasia, de que um dia nunca mais terá problemas. Mas não é essa a finalidade, não é para isso que buscamos a Deus. Uma pessoa não passa a andar com Deus para nunca mais ter problemas. Não é isso que nós encontramos, não é essa a direção. Que recebemos, e quando uma pessoa está vivendo essa ilusão, essa fantasia, mostra que ela ainda não tem um relacionamento com Deus. Porque se você realmente tem um relacionamento com Deus, você entende que nós não servimos para nunca mais termos um problema sequer. Nós não servimos porque Ele é Deus. Porque nós precisamos dEle. Porque só Ele pode nos cuidar, abençoar, salvar. E nos dar livramentos de problemas que vão aparecendo ao longo da nossa existência. Por muitos não pararem para aprender a viver em Deus, desistem, abrem mão da fé, quebram o relacionamento que tinham com Deus, desistem da fé, param, porque não entendem, não param para buscar entendimento do que significa andar com Deus. Algumas pessoas estão muito infelizes, depressivas, decepcionadas. Elas estão entregues, porque elas não param para buscar entender o que significa ter um relacionamento com Deus. Então elas não aprendem a viver a vida. Quando elas se deparam com um problema, elas param. Às vezes não param literalmente de vir à igreja, mas elas param de crescer em Deus. Às vezes até estão vindo na igreja, mas não estão crescendo mais, não estão se aprofundando mais no Senhor. Elas se fecham para Deus. Enquanto, às vezes, pode acontecer assim, vem uma palavra, e você, no momento, você não quer concordar com ela.
Você não quer aceitar que é daquele jeito. Então é como se você dissesse, não estou preparado para ouvir isto. Ou eu não aceito isso, não pode ser assim. Mas à medida que você se aprofunda em Deus, você está disposto a dar abertura para esse crescimento, então você começa a aceitar, a entender, então aceitar, a compreender como é que as coisas funcionam, que você precisa daquilo sim, você precisa ouvir aquilo, você está precisando mudar naquilo, você está precisando agir naquilo. Eu muitas vezes já ouvi mensagens, ou eu abri a Bíblia e fui estudar algo, e naquele momento eu disse, Senhor, não estou pronta para isso. Não, mas não pode ser assim. Porque você está fechado, você não está aberto para se quebrantar e para se render com humildade aquilo que é a verdade, é o que vai funcionar, é o que vai dar certo para você. Se você se fecha, o que podia acelerar se estende. O que podia acontecer e fluir mais rápido, aquilo se estende. E às vezes vai. E às vezes nunca chega até você, porque o orgulho não quer deixar você aceitar que você precisa daquilo, daquele entendimento, aceitar que é daquele jeito. E nós precisamos ter essa flexibilidade. Esse problema, muitos são muito rígidos, são duros. E no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos agir com flexibilidade, nós precisamos nos tornar flexíveis. Essa flexibilidade é fundamental. Às vezes vem uma mensagem, de início você não quer aceitar que é daquele jeito, você prefere acreditar que aquilo é um pensamento mais do homem do que uma direção dada pelo Espírito, que não pode ser assim. Mas se Deus está falando conosco, nós precisamos dar atenção àquilo. E ceder, e agir de forma flexível, sermos flexíveis, para que Deus possa agir sempre. Então, ele estava com problemas. E olha o que ele nos ensina. Bendirei o Senhor o tempo todo. Na tradução Almeida Corrigida diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Quando você ouve isso, você já de cara, você já para e diz, não dá. Se você não estiver aberto a esse relacionamento, a se aprofundar em Deus mesmo, quando você ouve isso aqui, você lê isso aqui, você diz, não, como? Eu estou com um problema gigante, como é que eu vou ter espírito para louvar, para bem dizer, para falar só coisa boa diante dessa situação? Mas é essa a ideia. Aí você começa a entender como funciona um relacionamento com Deus e como você vai viver com qualidade. Então, deixa eu puxar o gancho da Sunamita. A mulher não estava, pelo menos a Bíblia não fala, que ela estava em pecado quando o filho dela morreu. Tudo que nós vemos é uma mulher dedicada a fazer coisas certas, coisas boas para o reino de Deus. Uma mulher que estava praticando uma fé, uma mulher que estava investindo no ministério de Eliseu, no reino de Deus por intermédio do ministério dele. Deus deu a ela o filho e de repente, olha que problema, isso foi um mega de
um problema, uma coisa do outro mundo para arrasar, para destruir. É aquele tipo de coisa que chega para devastar se a pessoa não tiver esse entendimento aqui. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos, se alegrem. Não pode estar certo isso. Como eu vou? Eu estou numa opressão, eu estou sendo oprimido e está me mandando alegrar. Onde eu vou achar alegria? Diante desse problema. Onde? Não pode estar certo isso. Eu sei porque em alguns momentos, antes de eu entender o que isso significava, eu também, dentro de mim, falava, eu não só falava dentro, como verbalizava, Deus, isso não tem sentido. Que alegria é essa? Que eu estou oprimida, cheia de problemas, até o fio de cabelo, eu estou até o pescoço, está me mandando alegrar. Na minha cabeça era essa alegria humana, mundana. Mas à medida que você vai se aprofundando em Deus, você entende que é uma coisa dada pelo Espírito, é aquele alto nível de confiança. É você possuindo a paz, deixo-vos a minha paz. A paz que excede todo o entendimento, que faz com que você tenha tanta confiança, que aquilo não te rouba a vida. Mas algumas pessoas, em função do problema, o diabo tem conseguido roubar a vida delas. Vida. Rouba a vida. Porque elas não vivem, elas só lamentam, elas vivem chateadas, cabisbaixas, depressivas, porque elas vão alimentando só o espírito da situação, não o espírito de Deus. Então nós entendemos, então volto para a sunamita. Ela não estava em pecado. Pelo menos a Bíblia não dá nenhum sinal disso. Tudo que leva a crer que essa mulher estava buscando a Deus, que essa mulher temia a Deus, que ela agradava a Deus, que ela estava fazendo a coisa certa. Deus deu a ela um filho. Agora o filho que Deus deu, morre. E nós não vemos esta mulher se entregar ao estado, às emoções, à situação que ela estava vivendo. Ela não deu o que a situação pede, as emoções que são geradas por intermédio daquela situação pedem. Porque as emoções, quando a gente cede às emoções, então você está vivendo a sua vida, aí de repente uma coisa acontece, uma outra ali acontece. São tantas coisas que acontecem. É um vizinho que resolve te encher a paciência, é um funcionário que te deixa na mão, você tem que fazer o trabalho por 2, 3. É uma situação que chega do nada que você não estava esperando. Problemas que acontecem. É um problema que você sofre ali no trânsito, é um problema familiar. De repente acontece algo que vem para chatear mesmo. E alguém que resolveu pegar no teu pé e te criticar, te julgar mal, te atacar, te perseguir, ser um peso na sua vida, tirar a sua paz. Trabalhar para tirar. São tantas as situações. De repente você está esperando algo de alguém. E a pessoa se revela uma outra coisa, vem uma outra coisa para você. Você não recebe aquilo que esperava. São tantas situações. No caso dela, veio o filho, de repente o filho morre. Quando que ela ia imaginar que o filho ia morrer? Quando? Bom, Deus me deu. E é aí que você entende o que isso aqui significa. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Nós vemos essa mulher, ela manteve a paz.
Você não vê ela dando vazão às emoções, porque ela era humana como eu e você. Você pode ter absoluta certeza, porque até no final, quando ela se jogou nos pés do Eliseu, nós vimos o que ela estava sofrendo, o quanto ela estava sofrendo. Mas você vê que ela não se entregou àquilo. Você não vê nenhuma manifestação desequilibrada. Você vê que ela trabalhou para manter a confiança. Ela conseguiu se equilibrar de tal maneira, confiando em Deus, que ela falou para o marido, que certamente não tinha estrutura: não se preocupe, vai tudo bem. Ela disse para o Geazi que não podia resolver o problema dela: está tudo bem. Você vê que ela, dentro dela havia uma certeza de que aquilo não ia ficar daquele jeito. Então ela tinha um relacionamento com Deus. E nós vimos que ela não servia o Senhor para nunca mais ter problemas. Porque ela entrou naquele problema, ela não abandonou o Senhor. Ela foi em busca ainda mais do Senhor. Quando ela foi em busca do Eliseu. Você vê que ela foi em busca de fazer a coisa certa. Você não vê ela se lamentando em entregue: bom, acabou a minha vida, acabou. Tudo acabou, agora acabou. Ela tinha um problema muito grave. Mas ela continuou mantendo o relacionamento dela com Deus e deixando bem claro no mundo espiritual que ela confiava que aquilo não ia ficar daquele jeito. Ou seja, Deus vai me dar um livramento. E deu mesmo. Ela podia ter estragado a vida dela. Como muitas pessoas estragam a vida. Se precipitam em função de uma situação, já saem jogando tudo para o alto, abandonando. Vou largar tudo, vou sumir, vou fechar as portas desse negócio, vou largar de... acaba com a vida. Eu nessa minha caminhada com Deus, quantas vezes eu vi gente jogar tudo para o alto, abandonar, romper, quebrar a aliança com Deus. E Deus ia dar vitória. Deus ia dar vitória. Mas o Senhor vai nos trabalhando para que a gente aprenda a viver nele de verdade. Não de boca. Que a gente realmente mostre. Não, nós andamos, eu ando com Deus, eu amo a Deus, independente se eu estou com meu filho, eu estou sem o meu filho, eu estou com Deus. Ela, sem ter o filho, ela mostrou que amava a Deus. Com o filho, ela amou a Deus. Sem o filho, ela mostrou que ela amava a Deus. Ela tinha um relacionamento com Deus. Independente de qualquer coisa, ela tinha um relacionamento com Deus. Ela tinha um relacionamento com Deus. E, consequentemente, Deus, então, a beneficiava. O Davi estava com muitos problemas aqui. Mas ele tinha um relacionamento com Deus. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Eu estou em opressão, tenho um problema. Mas eu sei que eu ando com Deus que está cuidando de mim. Então, não vai ajudar se eu me entregar e lamentar e chorar e desistir de tudo. Mas sim, se eu confiar e olhar para Ele. Bom, eu tenho um problema, não vou olhar para o problema, eu vou olhar para Deus. Eu não vejo essa mulher velando o corpo do filho. Bom, uma pessoa morreu. Então, o que me resta? Velar, então? E chorar? Eu não vejo ela chorando. A Bíblia não diz que ela derramou nenhuma lágrima. A Bíblia não diz que ela foi velar o corpo. Ela não deu aquela situação como perdida.
Ela não velou o corpo. Tem algumas pessoas que acontece, ela tem uma notícia, ela já começa a preparar o velório. Vai velar a situação. Acabou. Então, terminou, não há mais o que fazer. E aí, é velar, é chorar. E nós não somos ensinados por Deus a agir assim. Não é esse o espírito que Ele espera encontrar em nós. O Davi estava com problemas. Ele estava dizendo, oprimidos, se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Nós estamos sob um momento de opressão, mas vamos nos alegrar, glorificar o nome do Senhor, engrandecer, falar dos seus feitos. Essa é a atitude correta, porque é isso que levanta o espírito e nos leva a viver milagres. Você não vive milagres, você não vai desfrutar do poder de Deus, tua vida não vai ficar melhor, se você for dando o que as emoções pedem, se entregando a todas as situações que acontecem. É uma situação para tirar a tua alegria de algo que você comprou, de algo que você adquiriu, de algo que você planejou fazer. Não, eu não vou deixar, você não vai roubar minha alegria, diabo. O Senhor me deu, e eu vou me manter firme e mostrar que eu não tenho, o Espírito de Deus não controla a minha vida só quando todas as coisas são favoráveis, mas também quando as coisas estão difíceis. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu busquei o Senhor e Ele me respondeu, porque isso é fato. Você busca Deus, Ele responde. E Ele vai te livrar de tudo aquilo que está te causando medo e temor. Você não pode se entregar às situações e se envolvendo com elas, porque medo puxa medo. Você começa a ceder ao medo de alguma coisa, medo de não acontecer, medo de não fluir, medo de viver, medo, você vai somando. Daqui a pouco você está uma pessoa tímida, atada, não consegue fazer mais nada. Sabe quando meu filho sofreu um acidente? No dia seguinte eu já voltei a dirigir. Dentro de mim, todo mundo achava que eu não ia conseguir voltar a dirigir. A minha mãe falava, o meu irmão. Porque foi grave. No dia seguinte eu voltei a dirigir. Porque dentro de mim, eu sabia, se eu continuar, eu estava com medo de pegar o volante novo. Eu pensava, me vinha aquela cena, e era como se eu fosse viver aquilo de novo, era um horror. Eu peguei no dia seguinte. Porque eu sabia que se eu me entregasse àquele temor, àquela situação, quanto mais eu fosse alimentando aquele medo, aquele espírito, mais difícil ficaria de eu voltar a dirigir, ou como muitas pessoas que passam a vida e nunca mais conseguem. E assim você estende para todas as áreas. Às vezes você tem uma decepção numa área, uma situação que acontece, se você ceder aquilo, e você já não começar a se movimentar, para não ceder aquele medo, aquele temor, daqui a pouco você está com a sua vida amarrada naquilo. Você não consegue agir. Porque quanto mais você demora para tomar uma atitude, para mudar o rumo da sua vida mesmo, mais difícil vai ficando. Quanto mais você alimenta um espírito negativo, mais depressivo você vai ficando, mais melancólico, mais para baixo, mais com medo da vida. Você vai se tornando, vai ficando. Então você não pode alimentar aquilo. Aconteceu algo, eu não vou agir mais. Então, claro que eu vou agir. E já. Isso não vai me amarrar.
Deus é comigo. E esse é o espírito que Ele espera encontrar em você. Em todos nós. Em todos nós. Isso em qualquer área. Um negócio não deu certo, eu não vou mais lutar nisso? Não, eu vou. Algo não aconteceu e então estou com medo de sofrer uma outra decepção. Não, eu não vou. Eu vou continuar acreditando que Deus vai me dar vitória e eu não vou me entregar a um espírito decepcionado, medroso. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, mas ninguém vai ficar radiante de alegria olhando para o problema. Aquilo suga a tua energia. Até a última gota. Pode ver, o dia que você fica ali o dia inteiro envolvido com problema, correndo atrás de problema, tentando resolver problema, aquela coisa, entregue aquilo. Aquilo te suga. Tem coisa que você tem que colocar na mão de Deus, você fez a sua parte, agora, Senhor, está nas tuas mãos. Tem coisa que as pessoas pegam, tem problemas que as pessoas pegam, que elas não precisariam pegar. Às vezes eu vejo gente até o pescoço de situações, porque elas não só têm as questões delas para resolver, elas pegam a questão do cunhado, da irmã, do fulano, do cicrano, às vezes até do filho, que Deus está dizendo, ei, deixa ele passar isso aqui. Deixa ele, tem que ter a experiência dele. Às vezes a pessoa, ela arruma para a vida dela problemas que ela não precisava. Eu me lembro de uma época na igreja que nós tínhamos regras que na minha cabeça, eu achava que favorecia a vida das pessoas, dentre elas caminhar 3 vezes por semana. Era uma regra. Todos deveriam caminhar 3 vezes por semana, pelo menos para que tivessem saúde, na minha visão, e que continua sendo. Se eu colocasse como uma imposição, as pessoas iam ter uma motivação maior, ia fazer. Mas alguns nunca se conscientizaram daquilo. Então, às vezes eu fazia uma reunião, e eu fazia um trabalho de desintoxicação com todos, se fosse espiritual, físico, e etc. E ali saia todo mundo animado para tudo. Aqueles que estavam motivados, que mudaram, que trabalharam dentro deles as mudanças, continuavam. Os outros não. Quando eu encontrava, estava pior. Tinha alguns que estavam bem piores. Mas é uma regra. Eu poderia falar de outras, mas vou falar dessa. 3 vezes por semana, todos têm que caminhar. Porque na minha visão, continua sendo. Mas eu julgava que eu tinha que colocar como uma regra. Então todos caminharão, terão saúde, estarão bem. E aí de repente chegava, tal lugar não está cumprindo a regra. Bom, vou multar vocês se não cumprirem a regra. Você está achando, não está nem rindo comigo, você é engraçado. Devia rir. Vou multar vocês. Onde já se viu desobedecer as regras? Um dia eu fiquei de saco cheio, literalmente, cansada. Eu falei, quer saber? Esse é um problema que eu estou pegando para a minha vida. Eu não quero saber disso mais. Está abolida a regra. Não quero mais saber dela. Quiser caminhar, caminhe. Se não quiser, não caminhe. Cuido eu. Eu sei o que eu quero para mim. Cuido eu de mim. Falei, é um problema que eu estou pegando para mim. Era um peso, porque chegava um e-mail. Ou um obreiro que avisava. O outro, não estão caminhando, não estão cumprindo com a regra tal. Não estão cumprindo com a... E eu, ai meu Deus, eu já tenho tanta coisa, mas demorou. Porque tinha que manter. Tem que cumprir com as regras. Eu estava pegando o problema, era para mim. Continuamente estava ouvindo
que um não estava cumprindo, eu vou me preocupar com isso. Até que um dia a inteligência chega, agora estou inteligente, não quero saber disso. Está abolido, não quero. Essa e outras mais. Cansei. É um problema para mim. Então, algumas coisas nós estabelecemos na vida da gente que não acrescenta nada, não muda nada. Se alguém não quiser mudar, você não vai mudar a cabeça daquela pessoa, mas você fica ali segurando, e o Senhor está dizendo, solta! E você, não posso soltar, porque eu tenho que segurar, eu tenho. Solta! Isso é um problema para a sua vida. Aí você abre. Eu poderia te dar muitos outros exemplos de problemas que eu já peguei, que eu não precisava ter pego. E que foi me matando aos poucos, tirando meu sono, estressando, me deixando com olheiras. E que o Senhor está dizendo, larga isso. Você está pegando um problema que você não precisa pegar, esse problema não é teu. Você está fabricando um problema. Toda a minha família sempre dependeu muito de mim. Então, aparecia um problema, trazia para mim, todo mundo trazia para mim. E eu ia pegando. Mulher maravilha, resolve todas as coisas, tudo bem, isso está me custando dormir 3 horas por noite, esgotada, fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. Mas um dia você para e ouve a Deus, mas parece que muitos, como eu, já cheguei a um ponto Deus, você não vai parar? Então eu vou deixar você ficar bem cansada. A hora que você estiver cansada de lutar contra aquilo que é certo, então dê ouvidos à minha voz. Eu penso que muitas vezes Deus está dizendo isso. Ele fala comigo, Ele fala com você, como dizem em Jó. Ora ele fala uma vez, Ele fala outra, ora de um jeito, ora de outro, ainda que você não perceba. Muitas vezes Deus está falando com a gente, larga isso, para com isso, para de lutar com isso, para de estabelecer regras inúteis, para de pegar problemas que você não tem que pegar. Você não ouve. Aí Deus para e diz, bom, quando você estiver cansado, aí eu falo novamente, quem sabe você me ouça. Vou esperar você cansar. Algumas coisas na minha vida, eu tive que ficar muito exausta. Um caco para parar. Senhor, se eu tivesse ouvido naquela época, não tinha ficado esse tempo todo sofrendo com isso. E eu ouvi dentro de mim o Espírito Santo falar nitidamente, pois é, já podia ter se livrado disso há mais tempo. Há mais tempo. Então chega um ponto que você tem que dizer às pessoas, não vou me meter nisso. Não vou pegar isso. Algumas pessoas, é engraçado, elas são tão maduras para algumas coisas e tão inocentezinhas e criancinhas para outras. E aí você se deixa levar. Que se eu não fizer, quem vai fazer? A pessoa. Deus está falando ela, está na hora dela crescer. Daquela pessoa crescer, deixa ela crescer, deixa ela viver as experiências dela. Pare de pegar os problemas dos outros, porque isso suga a sua energia. E Deus está dizendo, você não tem que fazer isso. Não estou dizendo que nós não temos que ajudar pessoas e etc. Não é isso. E eu creio que você está entendendo perfeitamente o que estamos falando. Nós ajudamos as pessoas, mas há coisas que aquilo é um problema dela e ela tem que se relacionar com Deus e vencer em Deus. E se você for lá pegar, aquilo não vai ser bênção nem para você nem para ela. Tem regras que nós colocamos na vida da gente. Não estou dizendo que não tenhamos que ser disciplinados, não é isso. Mas há coisas que você fez para você, que são boas, tem coisas que você tem que ter o discernimento que não são. Eu achava que o que eu via como bom, para mim, todos entenderiam da mesma maneira. Mas isso é uma coisa que tem que acontecer dentro da pessoa. Eu é fácil entender.
Não adianta eu estabelecer as regras, vou lhe multar, viu? Você não caminhou hoje. Multa. Vai vir com multa. Não caminhou? Por quê? Isso é uma conscientização dele, se ele quer ou não quer. Isso não vai afetar. Isso não vai levá-lo para o inferno. Você não caminhou hoje, você vai para o inferno. Não vai levá-lo para o inferno. Então, por que estou me metendo nisso? Não vou me meter nisso. E aí você abre para a sua vida. Coisas que você, às vezes, estabelece na sua empresa, na sua vida em geral, na sua casa, que não tem sentido nenhum e que é só pegar mais um problema e um desgaste. E um grande desgaste. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, então olha para o Senhor. Seus rostos jamais mostrarão decepção, porque estão envolvidos com Deus, com as coisas espirituais, com as coisas que funcionam, não com coisas desnecessárias. E que só roubam energia, causam tensão e estresse. Este pobre homem, que era ele, clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Quando você clama ao Senhor, com um coração quebrantado, o Senhor te livra de todas as suas tribulações e angústias. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós nunca estamos sozinhos. Se nós andamos com Deus, tem um anjo ao nosso redor nos guardando e nos protegendo. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta os que temem a Ele. Se você provar, o problema é que algumas pessoas não provam. Se você provar, se você realmente fizer a experiência de depender de Deus, descansar nele, confiar, alegrar o seu coração quando tudo pede tristeza, você vai ver que Ele é bom, e que Ele dá livramento àqueles que se refugiam nele. O problema é que algumas pessoas não se refugiam em Deus, se refugiam em homens, em situações várias. Como é feliz aquele que se refugia em Deus. Temam ao Senhor, vocês que são seus santos, porque nada falta para aqueles que temem a Deus, nada. Hoje você pode olhar e dizer, meu Deus, mas está me faltando isso, aquilo. Não, a palavra não falha, nada falta. Deus tem trabalhado para te levar a um bom lugar. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Quando fala de leão, está falando de coisas fortes, que têm muita força, que teoricamente jamais sofreriam dano. Até esses podem sofrer, mas os que buscam o Senhor nada tem falta. Isso é uma promessa. Se você buscar Deus e depender dEle, passar a se refugiar nele, a ter uma boa atitude diante das situações de crise, de dificuldade, você vai estar dando condições a Deus para agir na tua vida de forma poderosa, como foi com a sunamita. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Olha o que ele estava falando. Isso aqui eu já li para você em Pedro também. Guarde a sua língua do mal, seus lábios da falsidade, afaste do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Você quer ter qualidade de vida? Você quer ter uma boa vida, uma vida abençoada? Uma vida bem alicerçada, bem construída. Aprenda a fazer isso aqui. Guarde a sua língua do mal. Aquela mulher dizia o tempo todo, está tudo bem, vai tudo bem, não se preocupe. Porque é isso que funciona. Guarda a sua língua do mal. Definitivamente, guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Não haja com hipocrisia, haja com sinceridade. Seja uma pessoa sincera. Para com Deus, para com as pessoas. Guarda a tua língua.
de falar negativo, de forma pessimista. Guarda, toma essa decisão na tua vida, aconteça o que for. Eu não vou falar negativo, eu não vou falar de forma pessimista, incrédula, eu não vou falar de forma que remete à dúvida. Eu posso estar vendo algo que eu não concordo, eu não vou mais criticar, eu não vou julgar, eu não tenho nada a ver com a vida do fulano, do cicrano, isso é problema dele. O que ele escolheu para a vida dele, não cabe a mim me meter nisso, isso é um problema que eu não tenho que pegar. Quando você sai olhando e cuidando da vida de alguém, é um problema que você não tem que pegar. Quando você sai criticando e emitindo sua opinião em tudo, é uma coisa que você não tem que pegar. Aquilo não vai ser bênção espiritualmente. E vai pesar sobre a tua vida. Guarde os seus lábios da falsidade. Haja com sinceridade com Deus, com as pessoas, com você mesmo. Não finja que não está vendo. Pare para olhar e encarar os fatos. Afaste do mal e faça o bem. Tudo que você entende que é mal, que é ruim para você. Tudo que você entende, isso é ruim, isso é bênção para mim. Às vezes é uma amizade que não vem para bênção. É um comportamento, é o tipo de reação. Lugares que você vai, coisas que você ainda faz, o Senhor está dizendo, isso é mal, isso não é bênção, se afasta disso. Esse lugar não é para você, essas amizades não são para você. Esse comportamento não é de uma pessoa, não está correto uma pessoa que anda com Deus. Aí você tem aprendido. Então dá para você mesmo, sem ninguém ter que chegar para você e dizer assim, ó, pare com isso. Você, o Espírito Santo está em você, e certamente tem dito, para de fazer isso. Para de falar, para de fazer isso. Para. Faça o bem. Tem coisa que, humanamente, a gente olha e diz, isso aí não merece o bem. Nós estamos colocando as nossas emoções, elas é que já estão dominando. A Bíblia não manda eu fazer o bem para quem merece. A Bíblia manda eu não me cansar de fazer o bem. É o que a Bíblia fala. Tem gente que não te ajuda em nada, mas pesa a tua vida. Mas a Bíblia diz, continue fazendo o bem. Continue. Faça o bem, não prejudique, não faça, faça o bem. Não adianta você falar, não adianta você tentar mudar. Eu já falei isso aqui várias vezes. O máximo que você pode conseguir de uma pessoa é ameaçá-la e ela mudar por 15 dias com medo da ameaça. O máximo. Ninguém muda ninguém. Isso é mais do que sabido e a Bíblia nos ensina isso o tempo inteiro. A Bíblia deixa bem claro. Você tem o dever de trabalhar na sua vida as mudanças que precisam. O outro entrega na mão de Deus. Você não tem o poder de mudar o coração de uma pessoa. Quem troca coração é Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, o seu trabalho é, ora por aquela pessoa, põe ela na mão de Deus, segue a tua vida. Segue a tua vida. Quer mudar? Não quer mudar? Segue a tua vida. Não quer? Isso aí com você. Faça a tua parte, ora, entrega na mão de Deus, segue a tua vida. Não deixa nada nem ninguém parar a tua caminhada. De jeito nenhum. Isso, se entra no teu entendimento, você vai embora. Bom seria se todos ouvissem os nossos conselhos, bons conselhos. Na multidão dos conselhos, a sabedoria, como diz a palavra. Olha, não faça assim, vamos assim. A Bíblia diz dos exemplos que foram deixados para nós, aprendermos com eles. Tantos exemplos que está aqui. Bom, eu leio, eu luto para pegar para a minha vida. Eu gostaria que todos pegassem. Tem gente que não pega. Ele tem um exemplo do que não fazer, que vai dar errado, mas ele vai lá e faz exatamente aquilo que ele já sabe que vai dar errado. Vai fazer o quê? São escolhas. Agora, eu vou me amargurar, acabar com a minha vida,
porque alguém escolheu o caminho que eu sei que é para a derrota. Não, não posso fazer isso. O Senhor nos deu cabeça para pensar em inteligência. Cresça você em Deus, coloca as coisas nas mãos de Deus, siga a sua vida. Não para a sua vida por nada. Busque a paz com perseverança. Porque sem paz ninguém tem alegria. Se você está sobressaltado, inquieto, inquieta, você não consegue ter alegria. Então, aconteça o que for, busque a paz no teu espírito. E lute para viver em paz. E se alguém não quer estar em paz com você, diga, olha, se você não quer estar em paz comigo, eu quero estar em paz com você, então eu fico em paz com você e faça você suas escolhas. A minha escolha é paz. Aí você vê o que você quer fazer. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Os olhos do Senhor estão voltados para o justo. E quando você clama, Ele te socorre. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Enquanto o rosto do Senhor se volta para os justos, e o Senhor está olhando para o justo, o Senhor vira para aquele que está praticando o mal. E Ele não constrói nada de bom, porque o nome dele é apagado, não há memória. No final, quando termina, se vai, não tem nada bom para contar. Por quê? Porque foi ímpio, foi mal, escolheu mal, fez escolhas erradas. Por que a sunamita só tem história boa dela? Porque ela fez boas escolhas. Por que o Saul tem tantas histórias ruins dele? Porque ele fez um monte de escolhas ruins. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. De novo está falando. Você clama e o Senhor te dá livramento. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado, não é dos arrogantes. Não daqueles que estão cheios de si mesmos. Mas de gente que tem um coração quebrantado. E ainda que pareça que está muito difícil aceitar aquilo, entender, ele está aberto, Senhor, me ajuda. Porque é isso que o Senhor espera ouvir de você. Quando parece que você não vai conseguir mudar numa área e chegar onde Deus, você sabe que Deus quer que você chegue. Deus espera ouvir isso de você. Me ajuda, Senhor, porque eu quero te agradar. Me ajuda. Perto está o Senhor. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Se o espírito está abatido, Ele salva. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Muitas. O Senhor nunca disse, vem e nunca mais terá problemas. Mas Ele disse com muita força, de forma veemente, determinada, eu livro de todas elas. Então você pode hoje estar vivendo um momento de aflição. Deus espera esse comportamento de você e que você tenha certeza que para cada aflição tem um livramento. Para cada problema tem uma solução. Para cada situação Deus intervém com mudança. Nenhuma situação na vida do justo fica sem resposta e sem solução. Se você realmente anda com Deus, Ele te livra de todas as situações difíceis. Você pode estar vivendo e tem vivido situações difíceis, aflições, mas a palavra garante, o Senhor livra de todas elas. Você tem que se focar nisso. Deus não quer você focado nas aflições, Ele quer que você foca no livramento. Ele me livra de todas. Por isso eu vou me manter em paz, alegre. Eu não vou deixar o diabo roubar o meu relacionamento com Deus. Eu não vou.
Porque eu tenho uma promessa, o Senhor vai me livrar de toda a aflição, seja ela qual for. Para cada aflição tem um livramento, para cada problema tem uma solução, para cada situação impossível haverá um milagre. Você vai viver um milagre. Isso é promessa. Muitas são as aflições do justo, não são poucas mesmo não. Mas o Senhor livra de todas elas. A Bíblia não está dizendo, Ele livra de quando você, só daquelas do início da conversão, Ele livra de algumas, Ele livra de 2, de 10, está dizendo, Ele livra de todas, a palavra todas. Então seja, quantas forem, quais forem, não importa, se mais grave, se menos, Ele livra de todas elas. Então tem que entrar no teu espírito. Você tem uma promessa. Peraí, eu entrei num problema, mas o Senhor disse que vai me livrar. Como é? Peraí, como? Sim, a palavra está dizendo, não importa de que maneira, não sei, Ele disse que vai me livrar. É isso que você tem que dizer na sua casa, na sua família, tudo vai bem. Mas olha o tamanho da aflição, mas Ele vai nos livrar. De que jeito? Não sei, mas vai livrar. Eu não sei, mas vai livrar. É garantido que o Senhor vai me dar livramento. Ele vai dar. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. É o Senhor prometendo o cuidado nos mínimos detalhes. A desgraça matará os ímpios. E os que odeiam o justo serão condenados. Você vê que não mexe com o justo, não. É condenação na certa. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo 35, 27 a 28. Cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, o Senhor, diga comigo, o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Vamos ler na tradução NVI. O Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Ele tem prazer na sua prosperidade, Ele tem prazer no seu bem-estar. Quando você vê em João, está lá. Desejo que vás bem e que tenha saúde. O desejo do Senhor é que vá tudo bem na sua vida, que você tenha saúde. Isso significa saúde mental, emocional, física, espiritual. Saúde, nada na sua vida estar doente. Ele quer que tudo caminhe bem. Ele tem prazer nisso. E quando você entende, você passa a ter esse entendimento. Você passa a se refugiar cada vez mais no Senhor, depender cada vez mais dEle. E ter o Espírito, possuir o Espírito que estava, o mesmo que estava na sunamita. Com o filho morto, dizendo, está tudo bem. O Senhor vai me dar o livramento. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. E o Espírito que o Senhor espera encontrar em cada um de nós, é o da paz, da alegria, da confiança. Todos se refugiando nele, com o espírito confiante. O Senhor não quer você escravizado, amarrado a coisas que Ele já disse, deixa isso. Para de pegar problema com as suas mãos. Para de fabricar problemas. Para de se meter em coisas que você não tem que se meter. Para de se entregar aos temores, aos medos. Para de olhar e ficar envolvido dia e noite com os problemas, achando que dessa maneira você vai resolver tudo. Tem coisa que só a gente tem que fazer o seguinte, bom, peraí, eu já fiz a minha parte nisso, agora, Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. Por isso que eu falo para você, tudo, ore por tudo. Você vê Davi orando por tudo. Ore por tudo. Senhor, eu preciso de um bom funcionário nessa empresa. Senhor, eu preciso executar bem o meu trabalho. Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor na minha casa. Senhor, eu quero aprender a lidar com essas reações que tal pessoa tem diante de mim. Senhor, eu quero aprender a lidar com essas situações aqui, me ajuda, eu quero aprender.
Senhor, eu quero chegar a um alto nível de equilíbrio. Senhor, tudo, eu não sei, cada um tem suas situações e que precisa colocar Deus, se refugiar nele. Senhor, eu sinto que eu ainda não confio bastante, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero aprender a confiar totalmente no Senhor. E assim por diante. Em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. A mão no seu coração. Abra o seu coração para Deus. Antes de você colocar os seus pés lá fora e retornar para a sua casa, para a sua vida, Deus está falando certamente, Ele está falando com você, com cada um de nós. Então, dê abertura para o entendimento que o Espírito Santo quer que você tenha. E eu creio que Ele deve estar falando intimamente com você e te dando o entendimento do que Ele espera que aconteça dentro de você, para que possa acontecer aqui fora. Você fazer aqui. Sabe, eu diria que o Espírito Santo está dizendo para cada um de nós: mude o rumo. Mude o rumo da sua vida. Mude o rumo da sua vida. Mude o rumo da sua vida. Algumas pessoas já ouviram de Deus várias vezes sobre como administrar as finanças. E o Espírito Santo diz: olha, se você continuar agindo dessa maneira nas suas finanças, você sempre continuará vivendo esses mesmos problemas. Mas às vezes a pessoa não quer, não pode ser bem assim. Bom, então tá bom. Quando você cansar de viver esse mesmo problema, então pare para me ouvir. Quantas vezes o Espírito Santo já falou isso com você sobre a administração das suas finanças? Ou quantas vezes o Senhor já falou com você: olha, pare de discutir assuntos irrelevantes. Às vezes vocês talvez, quantas vezes eu vejo pessoas, famílias, casais, filhos com pais, ou esposas, esposos, brigando por coisas que iniciam de forma tão estúpida, uma coisa tão estúpida. E o Senhor está dizendo: vamos parar com isso. Isso não está acrescentando nada. Você fica brigando por coisas que não vão te levar a lugar nenhum, insistindo com ideias que não estão frutificando, não estão te ajudando em nada. Você quer mudar uma pessoa na força do braço, e não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Se Deus não mudar, ninguém pode mudar, não adianta. Você cria N meios de chamar a atenção daquela pessoa, você cria maneiras e maneiras e formas mirabolantes para atrair a atenção daquela pessoa, para ela mudar aquilo. Não adianta nada. Não adianta nada. Ore e coloca nas mãos de Deus. E faça a tua parte. A tua parte. Muda você. Faça o que é preciso, o que Deus está pedindo para você. Às vezes temos, dependendo da pessoa, do temperamento, às vezes sempre quer ter razão. E ao longo da vida, eu posso dizer a você que ter razão, brigar para ter razão sempre, chega um dia que cansa.
chega um dia que você para e diz: chega. Esse meu orgulho está me matando. Eu quero brigar por razão. E vou brigando por razão e estou morrendo aos poucos. Tem várias coisas que as pessoas estão exaustas. E que Deus já disse: para de insistir nisso. Isso não está te acrescentando nada. Para de insistir nessa ideia, para isso, aquilo, enfim. Eu estou com um problema. Isso está me chateando. O Senhor está dizendo: bendirei o Senhor o tempo todo. O tempo todo. Eu vou bendizer o Senhor o tempo todo. Eu vou louvar ao Senhor o tempo todo. Eu vou glorificar o nome do Senhor o tempo todo. Eu tenho um grande problema, mas eu continuarei confiando no Senhor. Eu estou vivendo uma aflição, mas o Senhor disse que Ele me livra de todas. Olha, quando o Senhor me deu essa palavra, eu tinha certeza que eu podia dizer, e eu disse isso na reunião de pastores, e eu posso dizer isso com muita convicção. Mais uma vez o Senhor está falando de grande livramento. Mais uma vez. Eu não sei se há pessoas aqui, certamente há, vivendo situações de grande aflição, mas o Senhor está dizendo que Ele tem um grande livramento para esta grande aflição. E se algumas coisas têm acontecido e Deus está trabalhando você, aprenda com todas as questões. Aprenda com elas. Aquilo que Deus estiver trabalhando dentro de você, se submeta e aprenda, porque só nos faz bem. Só nos faz bem. Às vezes nós recebemos um conselho que vem de Deus, Deus usa e nos dirige. Mas naquele momento, às vezes a pessoa se fecha, o orgulho não quer deixar, ou ela não quer aceitar. Mas quanto antes paramos para aceitar e nos submetemos mesmo, mais rápido desfrutamos do descanso do Senhor, do poder dele. Aliás, eu diria para você: entra no descanso do Senhor. Entra. Quantas vezes você já ouviu que o Senhor começou uma boa obra e Ele vai terminar? Quantas vezes você ouviu que todas as coisas contribuem para o nosso bem? Quantas vezes você já ouviu que Ele faz infinitamente mais do que você pensou ou pediu? Ele não mudou. Nós não ouvimos domingo, não ouvimos segunda. Aquela mulher só agradou a Deus, nem sequer ela pediu, e Deus realizou um sonho que estava adormecido e deu a ela o que ela não pediu. Ela não pediu o filho e Deus deu. Ela não pediu a renda das colheitas e Deus deu. Ela viveu a aflição e o Senhor mudou aquilo. Muitas são as aflições do justo. Quando o filho morreu foi uma grande aflição. Certamente quando ela foi para a terra dos filisteus não foi uma tarefa fácil. Deixar tudo dela e obedecer e ir para a terra dos filisteus. Ela gostava de viver em Sunem. Ela disse isso para o próprio Eliseu. Então às vezes coisas acontecem, mas o filho voltou à vida, ela voltou para a terra dela, teve a restituição e até o que não pediu. Então às vezes coisas acontecem na vida da gente, que a gente, claro, quem quer perder um filho? Quem quer viver a dor de ter um filho morto? Quem quer viver a situação de ter que sair da sua terra, do seu lugar, de tudo que você conhece, para um lugar estranho?
São coisas que vêm. Mas em nenhuma dessas situações essa mulher foi desamparada. E Deus está dizendo, seja lá o que você estiver passando, eu não te desamparei até hoje e não vou te desamparar. Eu não te deixei até o dia de hoje e não vai ser agora que eu vou te deixar. Agrade ao Senhor. Descansa nele. Entra no descanso do Senhor. Decida nesse momento. Chega de lutar na força do braço. Chega de viver cheio de mim mesmo. Chega de insistir. Chega de pegar problemas. Eu decido descansar em Deus. Eu vou bendizer o nome dele. Muitas são as aflições do justo, mas ele acabou de dizer para mim, mais uma vez, que ele vai livrar a minha vida dessa situação também, porque ele livra de todas. Ele livra de todas. Mais uma vez o Senhor está falando, mantenha uma boa atitude, amadureça e se aprofunde nele. Você vai viver um grande livramento. Você ouviu isso domingo, você ouviu isso segunda, você está ouvindo hoje de novo. Deus vai te dar um grande livramento. Um grande livramento. Oh Espírito Santo, eu oro pelo teu povo, Senhor. Passa do teu sangue sobre o teu povo. Queima todos do alto da cabeça, planta dos pés. Oh meu Deus, eu não sei qual o temperamento, a personalidade, ou os traumas, ou as situações que acontecem, que estão acontecendo dentro, no interior de cada um. Mas eu quero te pedir agora, lava. Lava, Senhor. Passa bálsamo. Que esse rio de água viva possa jorrar no interior de cada um. Que seja na vida dela como aquela, quando a gente está com muita sede e toma aquela água fresquinha. Que ela sinta agora esse alívio, esse refrigério, essa paz. Que ela consiga entender, porque às vezes tem coisas que ficam lá e são tão difíceis de entrar. Parece que não entra como entendimento, não entra, é tão difícil, fica bloqueado. Eu estou te pedindo agora, ajuda, Espírito Santo, que o entendimento entre, que não haja bloqueios, que haja revelação dentro dela e força para agir. Força, Senhor. Que ela consiga deixar de lado o orgulho, a arrogância, ou que ela consiga deixar de lado a tristeza, ou a melancolia, o cansaço dos problemas, a chateação, seja lá o que for. Que ela consiga pegar essas preocupações e colocar de lado e depender do Senhor. Que ela consiga se desligar de tantas coisas que ela tem se apegado, que só tem roubado a energia dela, problemas que ela tem causado, coisas que ela tem pego para a vida dela que são desnecessárias, talvez regras, sistemas que ela estabeleceu, que só pesam a vida dela e não acrescentam em nada, e que são irrelevantes, que não está mudando a vida dela. Eu não sei, Senhor, o que precisa acontecer no interior dela, mas eu te peço e oro ao Senhor, trabalha o interior de cada um agora, Senhor, transforma agora, cura essa alma, liberta, oh meu Deus, dá clareza, dá revelação da tua palavra, Deus, coloca nesse momento o entendimento para que ela pegue a paz, para que ela viva em paz, em alegria, que ela aprenda a viver a vida dela, que ela não viva mais escravizada por nada, que ela decida hoje, nada mais vai me escravizar. Eu não vou viver apegado a nada, mas apegado ao Senhor. Eu não vou mais me refugiar em nada nem ninguém, mas no Senhor. Eu não vou mais insistir numa coisa que eu sei que não funciona. Eu vou tomar a atitude certa.
Cansei de caminhar na direção que o Senhor já falou para eu não continuar. Eu decido, estou mudando o rumo da minha vida. Que ela diga isso agora, Senhor. Que ela decida que a partir de hoje ela vai trabalhar um espírito manso, equilibrado. Chega de viver irritado, irritada, brigando por tudo, discutindo ideias, brigando por ideias, por pensamentos, tentando enfiar a goela abaixo de alguém, um pensamento, tentando ter razão o tempo todo, tentando consertar coisas que só o Senhor pode consertar, pegando coisas que o Senhor já disse, pare de pegar isso, com medo da vida, com medo dos problemas, cedendo a pensamentos que só puxam para baixo, para a melancolia, para a depressão. Que ela tenha certeza. Aflições sim, mas livramentos para todas. O Senhor nos livra de todas. O Senhor está dizendo, confie em mim, mantenha uma boa atitude. Eu vou te livrar. Você já viu o meu poder antes e vai ver de novo. Eu vou te livrar, eu vou te livrar. Não se envolva com os acontecimentos do dia a dia. Não se envolva com os problemas que vêm para te distrair. Não se envolva. Não se envolva com coisas que entristecem. Não se envolva com isso. Olha para mim, se refugie em mim. Não mostre um semblante decepcionado. Eu tenho prazer no seu bem-estar, na sua prosperidade. Que isso entre, Espírito Santo. Que ela saia daqui com a certeza que tudo já deu certo. Ainda que pareça que não vai dar, já deu. O Senhor livra de todas. Muitas são as aflições dos justos. A sunamita passou por muitas aflições, mas o Senhor livrou de todas. E o Senhor deu a ela sempre, até o que ela não pediu. E o Senhor tem prometido isso. Eu vou realizar os sonhos adormecidos. Eu vou dar a você até o que você não pediu. Quanto mais o que você pediu, o que não pediu, eu farei na sua vida. O Senhor fez na vida dela. Levanta o teu povo com paz, com vida. Que haja o espírito de vida jorrando no interior de cada um. Que as forças dessa pessoa sejam renovadas e restauradas. Que a visão dela aberta. E que ela saia daqui outra pessoa. Outra pessoa. Pronta para viver uma outra situação, com outro espírito, outra visão, outro comportamento. É exatamente isso. Que ela esteja nesse momento certa, convicta. Eu estou mudando o rumo da minha vida. Eu estou mudando o rumo da minha vida. Eu não serei a mesma pessoa. Eu já não sou mais. A pessoa que sai dessa reunião hoje é outra. Eu já mudei o rumo da minha vida. Diga isso. Diga, Espírito Santo, eu estou mudando o rumo da minha vida. Eu estou cansado de lutar do meu jeito. Eu decido lutar do seu jeito. Senhor, eu abençoo a todos. E eu tomo posse de uma grande transformação na vida de cada um. E eu tomo posse dos livramentos que o Senhor tem para cada um. De todas as vitórias que o Senhor tem dito, eu estou trabalhando e vou colocar nas suas mãos. Eu estou com você. Levanta todos com muito poder e sustenta na tua presença, Senhor. É o que eu peço e agradeço ao Senhor. Obrigada por esse dia, por essa palavra, por esta reunião, pela direção que está nos dando. Obrigada por tudo, Deus. Eu te amo. E como disse o Davi, bendirei o Senhor o tempo todo. Independente da situação, continuarei em paz e alegre. Bendirei o Senhor o tempo todo. Sei que muitas são as aflições, mas tenho convicção que o Senhor livra de todas. Que o Senhor tem prazer no bem-estar do seu povo. Obrigada, Jesus. Eu peço a tua bênção sobre cada um. E dou a eles a minha bênção, com a certeza que o Senhor está cuidando de cada um nos detalhes. Obrigada, amém. Amém e amém. Obrigada, Jesus.